fizeram e também muita festa. Mas agora a gente volta a falar sobre as penalidades referentes às infrações de trânsito. A gente já falou anteriormente, então aqui em Chapecó a justiça condenou uma pedestre que foi atropelada fora da faixa de segurança a pagar pelo conserto do carro. A mulher, que esperava ser indenizada pelo motorista, acabou sendo surpreendida pela decisão. O acidente aconteceu ainda em 2017. O Felipe Croix está no nosso Papaléguas, no nosso link, e traz os detalhes desse caso. Pois é, Diego, esse caso aí acabou surpreendendo as pessoas aqui em Chapecó e o juiz levou em conta o artigo 254 do Código de Trânsito brasileiro, que diz respeito às pessoas, os pedestres que não respeitam a sinalização e atravessam fora da faixa, o que é sujeito a multa, como a gente viu na reportagem ainda há pouco aqui no Balanço Geral. O que aconteceu é que essa mulher tinha atravessado ali por volta das 7 horas da noite, no dia 21 de junho de 2017, fora da faixa de pedestres. Ela mesmo disse durante o processo que estava atravessando fora da faixa. A Guarda Municipal atendeu a sua ocorrência e constatou que não havia nada de irregular com a motorista do carro. Ela estava transitando na velocidade permitida, não tinha ingerido bebida alcoólica, inclusive, para não atingir a mulher em cheio, ainda desviou, atingiu um outro carro e também atingiu um muro. A mulher também confessou, a mulher que acabou atropelada também confessou isso, disse que realmente atravessou fora da faixa. E o guarda municipal ainda disse que a cada 100 metros nessa rua aqui de Chapecó havia uma faixa de pedestres. Então não havia desculpa para que ela não caminhasse um pouquinho mais e atravessasse com segurança na faixa de pedestres. Por isso, o juiz acabou condenando essa mulher, que esperava ser indenizada por ter sido atropelada. E ela vai ter que pagar o valor aí de R$ 2.800, ainda com os juros referentes a essa época, os juros retroativos referentes a essa época quando ela foi atropelada, e a mulher aí que teve o carro danificado vai receber essa indenização. Para a gente falar mais sobre esse assunto que gera polêmica, né, e para que as pessoas realmente se conscientizem de saber que não somente os motoristas de carros, automóveis ou motocicletas têm que respeitar o trânsito, mas também os pedestres e os ciclistas, eu vou conversar com o advogado especialista em trânsito, o Marcelo Batirola. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. É importante que as pessoas saibam que o pedestre e o ciclista também têm que respeitar essas regras, né? Boa tarde. Sim, o pedestre ele tem que pensar que ele não é um ser supremo que, por ser a parte mais frágil fisicamente no trânsito, ele pode tudo. Ao contrário, como toda vida em sociedade tem que se obedecer regras, no trânsito também é um espaço da sociedade onde todos têm que obedecer algumas regras. E as regras do pedestre são poucas e simples, que é basicamente cuidar da sua própria segurança, pois no momento em que ele cuida da sua própria segurança, ele estará evitando danos a terceiros também. Basicamente, os cuidados que o pedestre tem que ter é atravessar na faixa, e não somente atravessar na faixa de pedestre, aonde houver uma faixa até 50 metros. Se não houver uma faixa a 50 metros, ele deve atravessar a via no prolongamento da calçada, jamais nas áreas de cruzamento, exceto se isso for expressamente permitido pela sinalização. Jamais deve demorar ou parar nessa travessia e antes, o principal, analisar se essa travessia pode ser feita com segurança para ele e para os terceiros, que a faixa não é um campo de força invisível. Tem que se verificar se estão vindo veículos, se esses veículos vão ter condições de parar para garantir a segurança do pedestre que está atravessando a via. Você imagina uma situação como essa que você relatou, a gente não pode mencionar o caso, é um caso que está em juízo ainda, provavelmente tem recursos ainda, mas esse motorista teve a audácia de solicitar sua indenização quando foi processado e provado que ele não era o culpado, realmente, se foi o caso, ele tem direito à indenização. Mas e se fosse uma motocicleta que tivesse atropelado e esse motociclista tivesse caído e até ido a óbito? Esse pedestre poderia ser condenado criminalmente por um caso de homicídio culposo. Então, é muito grave as situações em que o pedestre pode gerar. E o pedestre, por ele estar atravessando ali a via, ele tem que estar ciente que tem que cumprir essas leis, porque está sujeito à multa, né? Já estava previsto em lei. E agora isso deve ser mais intensificado. Então, já existe lei há mais de 20 anos prevendo a multa ao pedestre e ao ciclista. O ciclista desmontar da bicicleta se equivale ao pedestre. A multa ao pedestre que infringir a norma é de meia multa considerada infração leve. É questão de R$ 70 hoje. Há 20 anos já existe a norma, mas ela não foi regulamentada. Tinha sido regulamentada para entrar em vigor hoje. O Conselho Nacional de Trânsito tinha elaborado um meio de se autuar esses pedestres e ciclistas, mas revogou a resolução sob o fundamento de que a nossa sociedade ainda não está preparada, não está educada para esse comportamento.
o que é uma pena, porque a norma, o Código de Trânsito brasileiro existe há mais de 20 anos e prevê essa educação de trânsito, inclusive nas escolas. Ou seja, nós temos já 2 gerações que poderiam ter sido educadas para o trânsito, instruídas para o trânsito, e essa resolução poderia sim estar valendo. Agora, para os ciclistas aqui em Chapecó, por exemplo, a gente não tem tantas ciclovias, né? Como que eles devem se comportar quando estiverem transitando pelas ruas aqui? O ciclista ele deve obedecer as mesmas normas que quase todas as mesmas normas que um veículo automotor. Tem que circular na via, na faixa de veículos e não na calçada. É infração ao pedestre circular na calçada, ao ciclista circular na calçada, obedecendo a mesma mão de direção dos demais veículos e toda a sinalização de pare, cruzamentos, preferencial. Quando for transitar em rodovia, deve transitar no acostamento e sempre em fila, né? O ciclista não pode circular um ao lado do outro quando anda em grupos, e sim em filas. O pedestre também, ao utilizar as rodovias onde não tem acostamento ou calçada própria, deve utilizar o acostamento, aí sim, na contramão de direção. O ciclista na mesma mão de direção dos demais veículos. Muito obrigado pelas informações, Marcelo Batirola, que é advogado e especialista em trânsito. É importante, então, que as pessoas estejam conscientes disso e saibam que não somente os motoristas de carros, de motos, de caminhões têm que respeitar a sinalização, mas também o pedestre e o ciclista. Diego, é com você no estúdio. Valeu, obrigado pelas informações, o Felipe, importantes, inclusive, a partir de hoje, preste muita atenção ao atravessar fora da faixa, de repente você poderá ser multado.